Com o dólar perdendo protagonismo, os investidores começam a se perguntar quem ou o que vai substituir o dólar. Não é uma pergunta simples de se responder, mas existem alguns candidatos fortes, desde moedas físicas, da possível volta do padrão ouro e ainda de uma moeda única global, como vamos ver mais na frente. Vamos entender quem pode tomar o lugar do dólar e quais os cenários disso hoje em dia, já que o dólar é praticamente uma moeda global. Se tratando dos candidatos mais fortes, uma moeda que tem se destacado nos últimos anos é o Yuan da China, e isso se deve à forma de atuação da China pelo mundo. A China também tem financiado diversas obras no exterior, com financiamento sendo feito principalmente na moeda chinesa. Além do mais, com a expansão política das sanções dos Estados Unidos e da União Europeia, a China tem sido uma válvula de escape para países marginalizados, como o Irã, Coreia do Norte e mais recentemente a Rússia. Além de oferecer uma saída útil às sanções impostas, contrapartida desse tipo de acordo é a utilização de moedas que não sejam dólar nas suas negociações, criando assim um ambiente financeiro descentralizado e propenso para a utilização do Yuan. Com isso sendo feito paulatinamente nos últimos 10 anos, o Yuan cresceu tanto que hoje em dia alguns países já usam a moeda chinesa para fazer suas reservas monetárias, o que geralmente era feito em dólar ou em euro. Isso foi intensificado quando o BRICS começou a ser usado como saída das sanções. Hoje em dia, ao invés de você acessar somente o mercado chinês como alternativa, vem sendo utilizado todo o mercado do BRICS para driblar as sanções, incluindo o Banco do BRICS, que tem um foco muito grande no investimento de infraestrutura de países menores. É bem possível que o Yuan comece a ser mais valorizado que o dólar já no Ocidente em um futuro próximo, com a expansão da influência chinesa na região e pela atuação do BRICS no Oriente Médio, África e América. O ouro é um grande candidato, mas não como era na antiguidade, com moedas e barras, mas sim na substituição do lastro das atuais moedas modernas que são fiduciárias, pelo padrão ouro, muito mais estável e de longo prazo. O lastro fiduciário é quando a moeda tem seu valor vinculado à confiança geral no governo e no seu banco central. O problema é que vivemos em tempos de plena instabilidade política e isso tem afetado drasticamente o valor das moedas como um todo. Além do mais, a inflação a longo prazo tem um impacto bem mais observável nessas moedas com lastro fiduciário, já que os governos têm tido dificuldade de lidar com problemas, preferindo imprimir mais dinheiro na economia, criando uma verdadeira bola de neve inflacionária. A solução disso seria a mudança de algumas moedas para o padrão ouro, com resultados já em curto prazo, já que daria mais estabilidade às moedas existentes. Mas até agora só falamos de bons candidatos que já existem. Mas e se fosse criada uma moeda única mundial? Nem que fosse só para servir de padrão para o mercado mundial e o setor financeiro internacional. E se além disso, essa moeda fosse digital e lastreada em ouro, o que daria estabilidade a longo prazo? O conceito é antigo e a sua aplicação já está acontecendo, mesmo que ainda não em escala mundial. O euro é um exemplo de moeda única a nível continental e existe desde 91. O Brasil criou o Drex, uma moeda digital, mas ainda fiduciária. Vai ser o padrão nas exportações futuras do país. Apesar do dólar ser a moeda mais usada, nem sempre ele é utilizado e isso causa uma grande confusão monetária, o que termina sendo mais uma burocracia no comércio mundial. É esse problema que seria resolvido com a moeda única, como já acontece na Europa. Uma das saídas seria adotar moedas únicas para blocos, países e continentes inteiros, com essas moedas sendo digitais para facilitar o comércio mundial. A tendência é que em alguns anos vejamos o Banco Central pavimentando o caminho para a criação de uma moeda mundial, ainda que só para exportação em um primeiro momento, mas que nada impeça a utilização no mercado civil tradicional. Algumas tentativas de criação de moeda única já foram feitas, entre elas o Bancor em 1944 lá em Bretton Woods e o Amero na América do Norte, com a sua inevitável expansão futura para os demais países do globo. A ideia de uma moeda única sempre vem ao debate conforme a instabilidade americana aumenta, a expansão das políticas de sanção. Some tudo isso com a tendência do mundo de querer alcançar marcos globais para todos os países, como a Agenda 2030 da ONU, que busca a unificação de esforços de todos os países em prol de objetivos estabelecidos por ela. É dentro dessa linha de raciocínio que uma moeda global ganha força, mesmo que, novamente, em questões apenas de comércio internacional num primeiro momento. Apesar da vontade de especialistas em querer viver essa realidade, isso pode estar um pouco longe de acontecer, porque, como dito, uma moeda única seria o último estágio de um processo de simplificação monetária do comércio mundial, havendo um longo caminho ser percorrido anteriormente, mas ainda assim é um grande concorrente para substituir o dólar no futuro. Você acha que os seus filhos vão usar uma moeda única no mundo? Ou quem sabe, você verá isso acontecer? Você acha que o dólar pode ser substituído pelo Yuan? Ou que o antigo padrão ouro pode finalmente voltar e dar estabilidade no mundo?
comente. E se você gosta desse assunto de geopolítica, em especial da América Latina, siga aqui o canal e fique por dentro sempre de tudo o que está acontecendo por aí.